Muito bem. Vamos prosseguir, né? E eu dizia para vocês de um certo paradoxo, né? No que tange à promoção, à proposição de políticas sociais públicas de direitos humanos, no contexto da nossa sociedade, me referindo aos primeiros esforços em torno dessa promoção dos direitos humanos na sociedade brasileira no governo Fernando Henrique, né? E o que eu estava considerando era o problema da escolha prévia, hegemônica no âmbito daquele governo, quanto à ideologia neoliberal globalizante, né? Desestatizante. Nesse contexto, né? O compromisso com o mercado globalizado esvazia, né, muito desses esforços, porque os documentos que começam a vir à tona, né, então a primeira referência aí seria o Programa Nacional de Direitos Humanos de 1996, né? Basicamente contemporâneo à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, originariamente ligada ao Ministério da Justiça, né? Então, olha, bastante significativo. Há um documento, né, de nível federal que institucionaliza um Programa Nacional de Direitos Humanos. Há uma secretaria própria no âmbito do Ministério da Justiça que vai ter a função de coordenar e monitorar toda, não só a execução, mas também concepção do Programa Nacional de Direitos Humanos. Isso é algo muito diferente, né? E é realmente muito interessante. E até porque aquelas pessoas que naquele momento se destacam como grandes experts em torno dos direitos humanos, com a atuação no âmbito da ONU, por exemplo, né? Não faltam técnicos muito consistentes nesse trabalho, muito afinados com um discurso de vanguarda dos direitos humanos, mas o compromisso com o mercado globalizado implica no esvaziamento exatamente porque vai haver uma ênfase quase que uma redução da própria ideia de direitos humanos aos direitos civis, que, é claro, são importantíssimos, imprescindíveis, mas são tão importantes e imprescindíveis quanto quaisquer daquelas outras faces dos direitos humanos, né? E isso não repercutiu assim no Brasil daquele momento. Foi um primeiro passo bastante significativo, né? O governo se diligenciou particularmente, né, em mudar a imagem do Brasil no âmbito internacional, né? Se mobilizando, noticiando, né, por exemplo, todos esses esforços que culminam na ratificação, né, dos pactos internacionais de direitos civis e políticos, de direitos econômicos, sociais e culturais. Vocês se lembram, esses pactos datam da década de 60. Só na década de 1990 eles vão ser ratificados pelo Estado brasileiro. É exatamente a articulação entre o executivo e o legislativo, né, que vai
possibilitar isso são conquistas, mas no fim das contas, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele acaba caindo no vazio. O texto de apoio que eu estou providenciando para vocês, que vai estar acessível aqui pelas nossas ferramentas, é o texto de uma equipe do IPEA, né? Do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. São técnicos muito competentes que fazem, né, uma abordagem panorâmica desse histórico das políticas públicas de direitos humanos. E esses analistas mostram exatamente isso, né? Porque esse compromisso, ele necessariamente reduziu, né, a percepção dos direitos humanos aos direitos civis, o que é sempre uma conquista, né? Direito à vida, direito à liberdade, né? Um foco no âmbito da segurança pública, do sistema carcerário, estrategicamente, para que se mude um pouco essa imagem negativa, né, internacional. O problema é que com isso o próprio governo e o seu aparato, né, no caso mais diretamente a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, acaba coordenando, né, todo um processo de participação direta no programa dos movimentos sociais, das ONGs, da sociedade civil, enfim, né? Mas é paradoxal, porque ao mesmo tempo que organiza-se, limita-se a atuação da sociedade civil como um todo. Porque o governo, né, vai viabilizar, no fim das contas, projetos, trabalhos, né, focados nos direitos civis. Então a própria sociedade civil, de alguma maneira, continua sendo manipulada, conduzida, né? A gente volta naquele peso da nossa história colonial, autoritária, do Estado total, né? A sombra, o vulto da metrópole, né? À medida em que o governo se compromete, né, com a globalização mercadológica, econômica, enfim. Então, simbolicamente é algo muito significativo, mas em termos efetivos, né, não houve uma mudança significativa. E o panorama, tristemente, vai permanecer um panorama colonial, onde a subcidadania e a estadania dão a tônica, né? O que mostra, em perspectiva sociológica, que estamos ainda muito longe de uma república, né? De um Estado democrático de direito. Mas o próprio governo, né, vai ter essa percepção de que aquele programa carece necessariamente e precisa ser oxigenado, reciclado, aperfeiçoado, né? Então há toda uma equipe, né, investindo muita energia, trabalho nesse processo. Isso é claro que é bastante positivo, né? E aí em 2002, ainda sob o governo Fernando Henrique, já, né, seus últimos tempos, né, vem à tona o Programa Nacional de Direitos Humanos 2, ou a segunda versão do Programa Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República, né? Agora, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos já está descolada do Ministério da Justiça, né? Torna-se uma Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada diretamente à Presidência da República e com status de ministério, né?
E isso é algo muito interessante, né? É algo poderoso, porque realmente vai dar um status, um poder, uma autonomia a essa secretaria, que vai poder fazer muito mais do que documentos elevados, né? Vai ser muito significativo isso, né? E nessa segunda versão do programa, está claro para o próprio Estado a pouca consistência do primeiro, que mostra aquela descalibragem, aquele desequilíbrio, né? Ao enfatizar apenas direitos civis. E é assim que, no seio da própria concepção da segunda versão do Programa Nacional, o ponto de partida é o conceito esse conceito contemporâneo de direitos humanos, que se caracteriza pela indivisibilidade, pela complementaridade, né, e pela universalidade. Então há aí algo já bastante sofisticado, né, que passa inclusive pela crítica sempre muito recorrente de Boaventura de Souza Santos, por exemplo, né, um autor que a gente citou diretamente, que deixa muito claro que, né, no contexto das sociedades complexas ou hipercomplexas, o desafio da interculturalidade, né, quer dizer, a ideia de universalidade dos direitos humanos, ela deve ser criticamente filtrada pela dialética da igualdade e da diferença. Então, e isso já é algo muito sofisticado. Isso é uma ferramenta poderosa para que os direitos humanos, ou o discurso dos direitos humanos, não redundem ou não continuem redundando em colonialidade do poder. Quero crer, eu aqui da minha posição, que quando faço esses comentários, usando referências das nossas unidades anteriores, tudo esteja fazendo todo sentido para vocês. Vai ser importante, a gente precisa fazer, compromisso aqui entre nós, fóruns de discussão, para que tenhamos, com a interação mais próxima, condições de deixar tudo muito bem amarrado. Pois bem, então o segundo programa nacional, ele se mostra muito promissor, mas é num momento de transição, é um momento de mudança de governo, e desde já, para fechar a notícia, sob o governo Lula, em 2006, é publicado a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos. A versão atual é essa. É um programa, em termos teóricos, conceituais, muito sofisticado, de vanguarda. Então isso é muito interessante, isso é muito positivo. E é necessário destacar, o empenho do governo Lula no sentido de minimizar as vulnerabilidades. Com isso houve um esforço, uma intensificação de um esforço que já houve no governo anterior. Precisamos ser bastante honestos, justos com essas considerações, no sentido de propiciar-se uma infraestrutura, condições de trabalho de todas essas pessoas envolvidas nesse processo de consolidação da cidadania, da democracia. E foi nesse sentido que
ainda no governo Fernando Henrique. Não, me desculpem, não foi, foi estritamente já com o governo Lula a criação das secretarias nacionais, né? Então vejam, são franjas, são desdobramentos de uma mesma política que tem como referência a Secretaria Especial de Direitos Humanos, né? Então eu estou me referindo, por exemplo, à a Secretaria de Defesa da Mulher, Secretaria Nacional de Defesa da Mulher, Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e por aí vai, né? Então essas secretarias vêm à tona nesse momento, exemplificando o adensamento dessas políticas públicas, tá? Mas continuamos, vamos manter, né, o padrão de tempo aí das aulas. Eu fecho a ideia logo na sequência.